Olá amigos, tudo bem? Aqui professor Sérgio Feitosa para discutir com vocês mais um tema acerca da filosofia que vai servir muito a vocês, principalmente nessas provas que haverão de acontecer em termos de vestibulares tradicionais e também de Enem. E nesse vídeo a gente resolveu falar um pouquinho sobre Sócrates, um dos grandes pensadores de toda a história da filosofia. Sócrates, que é considerado um dos nomes mais importantes da filosofia grega, na verdade ele é um divisor de águas, tanto que nós dividimos a filosofia em pré-socráticos e a filosofia que vem com o próprio Sócrates, por assim dizer. Então, Sócrates é um cara que vai nascer num momento de muita efervescência na sua cidade, Atenas. Sócrates nasce em Atenas, é filho de um escultor com uma parteira. Sofronisco, seu pai, e Fainarete, sua mãe, são pessoas relativamente humildes. Sócrates não é uma pessoa que se diga assim, portanto, abastada, como foi Platão, por exemplo, um cara de muitas posses. E Sócrates deixou filhos, casou-se 2 vezes, a primeira com Xantipa, uma mulher que se registra como um gênio indomável, temperamental, ciumenta, e Mirto. E desses 2 consórcios, Sócrates vai deixar 3 filhos, Lamprócles, Sofronisco e Menexenos. Sócrates abraça a filosofia como uma espécie de vocação. Sócrates recusa terminantemente receber pelo que ele ensina. Nas praças, onde geralmente ele reunia muitas pessoas que o escutavam, ele difundia o seu pensamento, nunca escrito, é bom salientar isso. O que sabemos acerca de Sócrates é o registro que foi deixado por contemporâneos seus, Aristófanes, Xenofonte e principalmente Platão, que foi o seu grande discípulo, foi o seu grande seguidor, e através dos seus famosos diálogos vai deixar registrado o pensamento de seu mestre. É bom salientar que, a depender dessas fontes, nós temos algumas controvérsias. Aristófanes, por exemplo, o dramaturgo, ele vai registrar um Sócrates como sendo um cara muito caricato. Nas peças teatrais de Aristófanes, Sócrates é registrado de forma até cômica. Xenofonte, por sua vez, registra um Sócrates mais mediano, comparado ao Sócrates de Platão, que é um grande, digamos assim, pensador, é um grande filósofo. E Aristóteles, que também não conheceu Platão, mas deixou muitos registros sobre ele, nos dá assim uma visão de quem era Sócrates, que, repetindo, nunca deixou nada escrito por ele próprio. Sempre ele utilizou da oralidade para difundir o seu pensamento. E Sócrates vai pagar muito caro pela sua liberdade de pensamento, porque ele mexerá com interesses de certos grupos, personagens atenienses, que vão então se reunir para acusá-lo de crime de impiedade, e julgá-lo e condená-lo à morte. Muito embora um julgamento muito controverso, um julgamento que teria sido baseado lá nos princípios morais e legais atenienses, mas que, segundo os seus defensores, não teria passado de uma grande, digamos assim, cilada contra o Sócrates. Sócrates até teria, segundo registros, tido a chance de fugir, prepararam a fuga para que ele não morresse, mas ele próprio afirmou que, se o fizesse, estaria assumindo a culpa. Porque o pensamento do Sócrates, que é muito baseado na não violência e no respeito às leis, quando dizia Sócrates, o argumento não servir para a defesa do indivíduo, é moralmente obrigatório que ele respeite essas leis. Então Sócrates é um homem muito cordato, muito sóbrio, e vai muito resignado a aceitar a pena que lhe foi imposta, que é a morte,
por envenenamento. Ele vai tomar cicuta e aos 70 anos Sócrates vai morrer, suicidando-se assim, tomando veneno, porque foi uma pena imposta a ele. O pensamento de Sócrates, pessoal, é muito interessante e revolucionário, porque ele rompe com aquela tradição que vinha sendo adotada desde o século VI a.C. Sócrates é um pensador do século V a.C., um século depois. Os chamados pré-socráticos, que são aqueles pensadores dos quais já falamos em outra videoaula, focados na physis, focados na arqué, como surgiu o cosmos, o universo, racionalmente, Sócrates rompe com isso. É bom salientar que alguns pré-socráticos conviveram com o próprio Sócrates e alguém até vai falecer depois dele, com o nome de pré-socráticos. Porque os pré-socráticos não são assim chamados necessariamente porque vem antes do Sócrates, mas porque o seu, digamos, objeto de estudo seria diferente do que Sócrates abraça. Sócrates vem de uma tradição, na verdade, inaugurada pelos sofistas, a quem ele tanto faz oposição, pelo seu método de trabalho, mas Sócrates vem com os sofistas inaugurar uma nova tendência filosófica centrada no homem. A ontologia grega não é mais física, agora ela é antropológica, ela é humanística. Assim como os sofistas, Sócrates foca no homem, o seu pensamento filosófico. Mas, diferentemente dos sofistas, Sócrates não concorda que o trabalho filosófico seja tão relativista, superficial, algo assim tão sem profundidade e compromisso com a ética, como ele acusava os sofistas de serem. Sócrates propõe um aprofundamento de base moral muito evidente, colocando que o homem tem uma essência. Essa é a grande sacada, é a grande tirada de Sócrates. O homem tem uma essência, e essa essência é baseada na sua alma. A psique, a inteligência, a sabedoria, a razão, a capacidade de olhar para dentro de si próprio. Essa essência humana, essa alma humana é muito mais importante do que o próprio corpo, do que a própria física. Nesse sentido, Sócrates vai desenvolver no seu pensamento a ideia de que o homem precisa ter nessa sua alma não apenas o seu foco, mas como a busca por um melhoramento cada vez maior. O famoso conhece-te a ti mesmo, socrático, que ele vai desenvolver como uma nova concepção de virtude. A virtude que os antigos gregos desenvolviam, muitas vezes focada em outros valores externos, dinheiro, sucesso, glória, Sócrates discorda, porque ele diz que a virtude está focada no próprio homem, ou melhor ainda, na essência do homem, na alma humana. A virtude é o melhoramento dessa alma. A virtude é a cura dessa alma. E o contrário de virtude é o vício, que é a própria ignorância. Sócrates se recusa a acreditar que uma pessoa seja má e cometa erros por inteligência, por consciência. Porque esta consciência, essa inteligência que é peculiar à sua alma, diz Sócrates, faz com que o homem evite todo erro, toda desgraça, todo pecado. E é essa virtude que permite ao homem o autodomínio, o controle racional sobre o corpo, que Sócrates entende como a liberdade. A liberdade para Sócrates é esse autodomínio, é essa prova de que a virtude vale a pena, é esse controle que a razão exerce sobre o corpo. E é essa liberdade que vai permitir ao homem, ao final de tudo, ser feliz. Porque essa felicidade não é um fenômeno extemporâneo, não é uma manifestação externa. É olhar para dentro de si mesmo e perceber que você é feliz porque você consegue ter uma consciência tranquila, uma consciência em paz. Quando Sócrates morre, ele vai propor que uma vida não refletida não merece ser vivida, porque propuseram ao Sócrates viver desde que ele negasse o que ele havia ensinado. Então, para Sócrates, é terminantemente
inimaginável que uma pessoa viva feliz se ela vive contra a sua consciência. Então Sócrates entende que há essa relação direta entre virtude, liberdade e felicidade. E que ainda existe um método para melhorar tudo isso. É o método socrático, calcado na ética, no choque de opostos, provar à pessoa que muitas vezes o que ela acha que sabe, talvez nem saiba. E por não saber, comete erros. O método socrático é baseado em 4 momentos. O da negação, em que o filósofo fala que não sabe, para deixar o seu interlocutor à vontade, para que ele possa falar aquilo que ele quer saber. E diante do erro, propõe Sócrates, uma brincadeira quase, a ironia, você insistir que não sabe e deixar a pessoa falar mais ainda, ao ponto de você constatar que ela não sabe absolutamente nada ou quase nada do que ela crê saber, do que ela supõe saber. Esse é o momento, então, da refutação. Após a negação, após a ironia, vem a refutação, em que o filósofo vai refutar, ele vai resistir e provar à pessoa que ela está errada. Não para humilhá-la, mas para ajudá-la na maiêutica, que é o parto. A mãe de Sócrates era parteira, parto. E ele vai usar essa metáfora como um momento importante de sua filosofia, do seu método, que é quando o filósofo ajuda a pessoa a trazer de dentro dela o saber que é inato a ela. Sócrates entende que Deus é inteligência, e essa inteligência está em cada um de nós. Por isso que Sócrates vai ser condenado à morte, pelo argumento dos seus opositores, porque ele foi ímpio, ele zombaria dos deuses, ele negava os deuses e propunha outros deuses, corrompendo assim os jovens. Pessoal, esses são os aspectos principais do pensamento socrático e da vida de Sócrates. Um cara que vai fazer, então, uma espécie de divisão na própria filosofia. Para muitos, Sócrates é o verdadeiro inaugurador da filosofia ocidental. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi feito com muito carinho para vocês. Podem revê-lo quantas vezes vocês precisarem, quiserem, por favor, e deixarem aqui os seus comentários e, se acharem oportuno, seus likes também. Ok? No mais, um forte abraço, bons estudos, e estudar, pessoal, faz sentido.